Olá, estamos aqui novamente com aquelas nossas palestras espíritas, ah, com espíritas progressistas, espíritas livre-pensadores. Hoje eu tenho a alegria de estar aqui novamente com o Luiz Gustavo dos Santos, um querido que já fez um vídeo aqui conosco, e eu vou passar. Bem-vindo, tá, Luiz Gustavo? Eu vou passar a palavra para ele, ele vai se apresentar e já vai começar com o assunto da noite. Bem-vindo, querido. Te apresenta para a turma aí. Tá bom, muito obrigado, Suzana. A alegria é minha e a honra de estar convidado mais uma vez para esse canal, que eu admiro bastante, acompanho, e tenho aí a feliz oportunidade de falar sobre esse tema, né, das colônias espirituais. Bem, eu sou o Luiz Gustavo Oliveira dos Santos, sou tradutor, palestrante e espírita, né, e há muito tempo trabalhando aí na divulgação do espiritismo progressista. Então, esse é o tema que nós temos hoje. Um artigo que escrevi há uns 2 anos. Não há colônias espirituais, segundo a codificação, certo? Maravilha. Então, eu, sabendo que esse tema é, evidentemente, polêmico, fiz questão de colocar uma série de fontes para poder me Uhum. respaldar nas afirmações. Sim. E, né, ele fica polêmico por uma questão metodológica, porque, afinal de contas, se nós tivéssemos desde o início do movimento espírita, lá na França, com Kardec, seguido aquele parâmetro, o controle universal do ensinamento dos espíritos, isso teria sido dirimido há muito tempo. Porém, não foi o que ocorreu por aqui, né? Nas nossas paragens brasileiras, houve outro tipo de segmento doutrinário e Sim. isto acabou trazendo uma série de quimeras, de ideias bastante estapafúrdias até, para aqueles que estão aderindo ao movimento chamado Movimento Espírita Brasileiro. As colônias espirituais são um desses temas, né, que Sim. nas obras de Kardec muito claramente não estão aceitas pelo controle universal. É um tema que Kardec sim tratou, né? É preciso deixar bem claro que não é um tema que Kardec apenas ignorou, que tem uns que falam isso. Kardec nem tocou nesse assunto. Falso, ele tocou sim. Não só tocou, como ele desenvolveu esse assunto. E ele, pegando a tradição, né, dos espiritualistas que falavam no passado de cidades espirituais, desde o paganismo, passando pelo cristianismo primitivo dos pais da igreja, né, no medievo também, até as primeiras manifestações espíritas modernas, com Swedenborg em diante, esse Uhum. tema está presente. Então, Kardec não pôde ignorá-lo. Cidades espirituais, há ou não há? Então, é isso que vamos ver. O Kardec claramente as considerou, eu vou mostrar aqui na medida do possível, Sim. né? O artigo está já pronto há um tempo, a Suzana pode disponibilizá-lo, né? Eu ficaria Sim. grato. E Inclusive, eu coloquei já no canal, foi muito bem lido, muito bem lido, e eu vou deixar esse artigo fixado nos comentários desse nosso vídeo, ok? perfeitamente. Pois bem, então vamos falando do tema. O paganismo falava de como era o mundo pós a morte, né? Sempre foi um tema bastante recorrente em todas as doutrinas espiritualistas desde a antiguidade. O espírito fica onde? Como? Então, imaginaram-se os campos elíseos, Uhum. o Hades, o Sheol, na tradição hebraica, o Sheol, né? Na tradição cristã, o inferno, com Uhum. suas camadas, os seus Sim, o andares do inferno, isso bem claro na comédia, na Divina Comédia de Dante. sim. E você tem também, entre os espiritualistas modernos, a Nova Jerusalém, de Swedenborg, e por aí vai, né? Sempre se considerou como é que deveria ser por lá. Muito Uhum. materializada essa ideia, muito pouco racionalizada, digamos assim, porque ela veio sendo trabalhada por várias culturas ao longo do tempo. Bom, Kardec teve que submeter
esse tema ao seu controle, o controle próprio da metodologia espírita, que Sim. pega a concordância universal dos espíritos, passa pelo crivo da lógica, da razão, dos fatos positivos, para então poder determinar os princípios doutrinários. É aí que entra o nosso tema. Na obra da codificação, você vê que Allan Kardec realmente fala, né? Há a presença de vários relatos espíritas sobre algumas cidades espirituais, Uhum. porém o tratamento que Kardec dá é muito diverso disso que vemos nos romances. Sim. Kardec se preocupa em investigar se aquilo que os espíritos afirmam ver, afirmam vivenciar, de fato veem e vivenciam como realidade, ou se não são ilusões. E é mais isso que acontece. Uhum. Eles, por reminiscência, por algo que é tratado naquele texto sobre a percepção dos espíritos, no livro dos espíritos, ele Uhum. fala, são reminiscências, são lembranças ou costumes que os espíritos têm, tanto da sua memorização, da sua forma de sentir o mundo exterior, quanto na linguagem, também é viciada pelas influências terrestres, né? Então, os romances não têm muito esse cuidado. Sim. Por isso, a gente, até no nosso grupo aqui de estudo em Brasília, né, sempre afirma muito claramente: romance não faz doutrina. Exatamente, eu sempre digo isso. Pois é, Romance é para tu espairecer, entretenimento puro, entretenimento. exato. É uma Não questão dá. É a literária, né? novelinha, né? Aquela É, novelinha gostosa, mas não caio na bobagem de achar que. que seja fonte doutrinária, exatamente. Exatamente, exatamente. Porque aí, para ser fonte doutrinária, tem que ter critérios, né, métodos. É. E o Kardec era muito cuidadoso com isso, para que a doutrina não caísse no ridículo da opinião pública, inclusive. Bem, uh, eu começo, então, falando da tentativa que muitos do movimento espírita apresenta, a tentativa que é apresentada, de respaldar colônias espirituais na obra de Kardec. Totalmente infrutífera essa tentativa, né? Primeiro, costuma-se falar que as colônias estão contempladas naquele texto sobre os mundos transitórios, no Livro dos Espíritos, questões 234 a 236. Porém, quando nós lemos esse texto, vemos que esses textos não falam de colônias, não falam de cidades espirituais. Mundos transitórios são apenas mundos mesmo, planetas, ou corpos Uhum. astronômicos que não têm a vida biológica, mas que servem de paragem para os espíritos Para a vida quando eles estão, espiritual. Uhum. né, nos seus deslocamentos aí pelo espaço. Apenas isso, não se fala ali em cidade ou coisa do tipo. Então, isso é uma forma de distorcer, na verdade, a informação da codificação. E até podemos fazer uma denúncia aqui, porque a Federação Espírita Brasileira, tá, na sua edição comemorativa de 150 anos de O Livro dos Espíritos, isso foi bem também tratado pelo nosso irmão Sérgio Aleixo, foi o primeiro que apontou Sim, isso aqui, né? sim, sim. É uma No das índice. bandeiras do Sérgio Aleixo, né? Exato. Aliás, Sérgio Aleixo, aqui eu deixo meu abraço assistindo o Sim, livro, porque muito do que eu falo aqui eu aprendi com ele, né? Tem que deixar esse crédito aqui é um bem querido, é um claro. querido. E então, na lista no índice, né, de temas dessa edição da FEB, tem lá colônias espirituais. E quando você vai ver, ela São se os mundos refere transitórios. a mundos transitórios, que não tem nada a ver com colônia. Então, isso é uma Meu manipulação Deus. das informações, né? Isso é É uma coisa triste. Isso bem é triste. triste. Pesado. O segundo argumento que utilizam é que as colônias espirituais estão na codificação quando se fala que os espíritos formam sociedades ou famílias de espíritos que se reúnem por afinidade, lá na questão 278, Sim. 279, por exemplo, do Livro dos Espíritos. Ok, é dito que eles se reúnem em sociedades ou famílias, mas isso não quer dizer que constitua ali campos, prédios, né? Casas. Habitações com Uhum. telhado, casa, encanamento ou coisa do tipo. Tudo que você tem ali
são agrupamentos de espíritos. É sociedade no sentido, para a gente entender mais fácil, digamos, é como se fosse assim, a Sociedade Espírita de Paris, ou a Sociedade Científica, ou a Sociedade Astronômica. Uhum. Essas sociedades são grupos, não são prédios, não são Sim, localidades, né, com paredes, etc. Então, entendendo que são grupamentos, já dá para entender que eles não se referem a cidades, isso aí não respalda cidades. O terceiro argumento é o texto do Laboratório do Mundo Invisível, quando se diz que os espíritos podem modelar, né, certas coisas com os fluidos. Então, eles querem deduzir daí que, já que dá para fazer roupinha, dá para fazer um charuto espiritual ali, ou perispiritual, dá para fazer também sim. uma casa, um prédio, um ministério, coisa do tipo. O que também é furado, isso é uma extrapolação do texto. Porque pegando o Laboratório do Mundo Invisível, Livro dos Médiuns, parte 2, capítulo 8, nós vemos que ali os espíritos, eles formam vestimentas ou formam alguma outra coisa à sua volta apenas para fins de reconhecimento de quem eles são para os médiuns ou para outros espíritos, não para formar cidades, até porque aquilo é feito com o perispírito deles. Você não vai formar uma cidade inteira com o perispírito né, dos espíritos. É, fica Né? muito sem lógica, né? Fica muito assim, forçado, né, Luiz Gustavo? E, Fica então, forçado. isso se deve, né, quando eles falam que estão em alguma localidade, etc., eles estão fazendo ali com sua mente um panorama. Mas esse Uhum, panorama é um panorama mais mental e que não se exato. reflete de uma realidade objetiva que valha para outros espíritos e também para médiuns e para todos, como se tivesse lá construída aquela cidade. Não é bem isso, né? É uma experiência pessoal, né? De cada espírito dentro da sua realidade mental, né? Perfeitamente pessoal. Eu faço um certo resumo no texto, mostrando o que é que geralmente se passa nessas colônias, as ditas colônias. As referências dessas obras mediúnicas, e tomamos aí como parâmetro Nosso Lar e suas Uhum, sequências, né, que são muito parecidas, sim. e que são pretensamente alinhadas com Kardec, mas não são de fato alinhadas, é Não. esse o tema, né? Que Uhum, temos o cuidado de trazer. Fala-se ali que nessas cidades espirituais persistem necessidades físicas. O termo é esse, física. Eu abro sim. aspas Sim. para os espíritos, né? Ou seja, de comer, de descansar, de se vestir, Tomar etc. banho. Uhum, Tomar banho, igual no corpo aqui, né? Quer dizer, sim. sujo perispíritos, etc. E também que eles sentem isso tudo no perispírito deles. Que as cidades são lugares circunscritos. Que nessas colônias existem até alguns impedimentos para que eles não vão para outros lugares. Você vê nos romances que, às vezes, o espírito ali tem que pedir autorização para alguém para poder sair da colônia e visitar parente. Quer dizer, É. são coisas bem estranhas a codificação. Também é dito que eles sofrem de fadiga e de enfermidades no perispírito, doença no perispírito, coisas do tipo, que se submetem a certos trabalhos muito materializados e até constrangedores e desagradáveis, como, por É, exemplo, ficar limpando, né, substâncias expelidas por espíritos, como se fossem meu vômitos, Deus. né? Com É. vassoura, com rodo e tal, esse tipo de coisa. Ai, por favor. E que há espíritos de animais por lá também, as aves coloridas que se veem, etc. Tudo isso está nos romances. E tudo isso é expressamente negado na obra de Allan Kardec. Expressamente negado. Vamos lá, então, eu vou começar trazendo a origem dessa ideia de cidade espiritual, que seria o Sim, item 2 aqui do meu artigo, né? certo. Ela, para que pensar em cidades? Primeiro, para facilitar o entendimento do leigo, talvez isso aí tenha sido aventado. Porém, ela se refere a uma exigência da matriz americana do espiritualismo, né? Ah, Ou chamado sim, espiritismo americano em inglês. sim, sim. Porque essa matriz, nós vemos na Revista Espírita,
não admitia a reencarnação, certo? Ah, Então, se não há reencarnação, como é que você vai explicar a evolução do espírito, se ele só tem uma vida na Terra? Aí, então, há exigência desses que não creem na reencarnação de olha supor só. que há outros lugares, outras paragens, aí sim eles inventam essas cidades, né, Uhum. para servirem de experiências para os espíritos ali poderem exercer as suas virtudes e poderem evoluir. Então, Olha aí. né, essa é a necessidade teórica, digamos assim, dessas cidades ou esferas espirituais, e aparecem mesmo no espiritualismo ou no espiritismo americano, em inglês. Uhum. Então, elas servem de pontes para o aperfeiçoamento. Mas isso não sem problemas, né? Kardec pontua que há problemas nisso. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar Se tu aqui. quiser compartilhar, eu mudo a nossa posição. Eu coloco, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Ah, sim, tu pediu permissão para compartilhar. Tenta. Vamos ver. Ah, perfeito. Deu, né? Uhum, perfeito. Então, eu vou colocar aqui um ou outro trecho que perceba que exige Uhum, um por exemplo, este. Né? Aqui você tem na Allan Kardec, Livro dos Espíritos, aliás, Livro dos Médiuns, abril de 69, Profissão de Fé Espírita Americana. Né? Aí eu coloco uhum, várias passagens grifadas para frisar o que eu quero mostrar. A reencarnação é para eles, os espíritas americanos, uma sim. necessidade na qual não pensam. Olha lá, né? Uhum, Não quando ela chega, ou seja, né? É uma lei, então quando eles têm que reencarnar, eles começam a pensar. Sabem que o espírito progride, mas de que maneira? É para eles um problema. Então, se perguntar, eles vão falar de 7 céus superpostos com andares. Há os que falarão de esfera do fogo, esfera das estrelas, depois da cidade das flores, cidade dos eleitos, etc. Então, daí, percebe qual é a finalidade das cidades sim, espirituais? sim, Suprir uma lacuna para o aperfeiçoamento dos espíritos quando a reencarnação não está posta na doutrina. exatamente. No E foram kardecismo, rápidos. Eles, isso. eles foram rápidos nesse ajeitamento da coisa. Eles fizeram o acolchambramento da ideia. Ah, Agora, no kardecismo, nós temos a reencarnação presente. Então, a sim. necessidade dessas cidades continua? Não. Né? Você lê no próprio Kardec, continuando o texto, ele diz: ó, a única diferença para o espiritismo americano consiste em que o espiritismo europeu, ou seja, o francês, o do Kardec, admite a pluralidade de existências sobre a Terra, Uhum, reencarnados, sim, até que o espírito nela tenha adquirido o grau de adiantamento intelectual e moral que comporta este globo, após o que ele deixa esse globo por outros mundos, onde adquire novas qualidades e novos conhecimentos. Portanto, vai galgando os mundos e não colônias, porque a exatamente. sociedade faz necessidade disso. Né? Temos a experiência carnal da encarnação ou da reencarnação para isso. Não precisa dessas colônias. Bem, faz sentido, então, o kardecismo continuar com a ideia de reencarnação? Não. Os romances, então, quando defendem a reencarnação e também cidade espiritual, fizeram o quê? Uma salada. Misturaram duas É. matérias e criaram algumas dificuldades. Bem, no item 3, a recusa da ideia de cidades espirituais na obra de Kardec. Eu deixo bem claro isso porque, de fato, Kardec não só não fala do assunto, isso é falso. Quem diz que ele não fala do assunto e que, portanto, essas obras vieram complementá-lo, estão enganadíssimos ou mal intencionados. Né? Sim. De fato, Kardec fala disso, a gente vai ver aí. Kardec fez uma pesquisa muito minuciosa, pegou milhares de relatos de todos os postos da sociedade, os espíritos falavam, né? De todos os períodos da vida espírita. Então, Kardec teve, assim,
podemos dizer, uma fonte inigualável de pesquisa. Dificilmente hoje um pesquisador teria à sua disposição milhares deles, de perto de 1.000 centros espíritas, falando a mesma coisa simultaneamente, como Kardec teve, para determinar essa parte da doutrina. Então, aqui temos algo confiável. Sim. Ele fez uma coisa de jornalismo investigativo, Exatamente. É né? isso mesmo. Então, seus material foi vastíssimo, seus métodos, observações criteriosos. Pois bem, aí vamos ver por que ele recusa, né? Temos aqui um relato do Voltaire, o espírito Voltaire, chegando no mundo espiritual, fala de habitações de espíritos, construções, moradas espíritas, cavidades de rochedos, que ele cansava no mundo espiritual. O que Kardec vai falar sobre isso? Que isto é a influência das ideias terrestres sobre as ideias de além-túmulo. Ele não confirma que isso seja real. Ele explica que o espírito carregava preconceitos terrestres. Sim, Quando Kardec fala, por exemplo, do paraíso islâmico, ele vai falar de como é que a vida após a morte era tratada lá, né, na religião islâmica, e ele fala, ó, nós seguramente não procuraremos justificar a imagem que se faz do paraíso, né? Por quê? Porque ela estava em harmonia com costumes dos povos. É uma coisa cultural. Eram demasiado materiais. Como de todos os povos. Todos os povos do sim, passado tinham uma imagem muito materializada do mundo espiritual. Então você vê que lá tinha rios, fontes, frutos, sombras, leitos macios, roupas de seda, tudo que tem em colônia tinha nesses paraísos. sim, E o Kardec então explica, né, que, por ridículo que isso pareça, pensemos em onde vivia o Maomé, não repreendamos por isso. Quer dizer, a ideia em si, seja de onde for, ela hoje, com a ciência espírita, passa por ridículo, porque tem critérios para mostrar que elas não se coadunam com a visão mais metafísica, mais racional da vida espiritual. Então, certamente que Kardec não ia acolher essas mesmas coisas, os rios, os frutos, as fontes, os leitos, sim. qualquer outra imagem do mundo espiritual, seja de qualquer religião ou mesmo entre os espíritos que falam sobre isso, né? A ideia em si, ela prejudica o espiritismo, porque ela leva ao ridículo para aqueles que querem uma visão mais racional. Então, ele seguramente não pretende justificar. Nós também não pretendemos justificar essas coisas do mundo de além-túmulo. Também diz que não há lugares circunscritos no mundo espiritual, mas como colônias, regiões do umbral ou coisas do tipo. Sim. Os espíritos portam consigo seu estado, feliz ou infeliz, onde estiverem. Ah, e essa frase é simplesmente perfeita. Então, eles estão em toda parte. Eles não estão Uhum. aqui ou ali, fechadinhos, num umbral ou numa colôniazinha. Não. Estão soltos. Como diz aí, ó, questão 1012 do Livro dos Espíritos. Eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito nem fechado é afeito a um antes que a outro, ou seja, ao feliz ou ao infeliz. Uhum. Carregam o seu céu e o seu inferno dentro de si, né, nessa forma. Exatamente, exatamente. Então não há necessidade de lugares circunscritos para gozo, para castigo, por exemplo. Isso também está no Código Penal da Vida Futura, artigo 5º do livro. Código Penal, eu achei ótimo. Muito Então, onde bom. eles ficam? Né? Pode alguém pensar, não tem colônia, não tem cidade, eu não vou sentar, eu não vou deitar na cama, eu não vou lavar a mão na pia. Não. Diz lá o livro Céu e Inferno, segunda parte, o senhor Sanson, por exemplo. De certo não sou mais de vosso mundo, sou espírito, minha pátria é o espaço. Nada mais de corpo material, nada mais de vida terrestre. Os espíritos deslizam de todos os lados, em torno de vós. É no infinito que eles flutuam. Ter diante de si o espaço e poder transpô-lo só pela vontade. Assim é o quadro. Para os bons e os maus. Tá?
sim, E o que é esse espaço, então, que eles estão? O espaço, o próprio Leon Denis responde no livro Síntese Espiritualista, Doutrinal e Prática, capítulo 1, questões 16 e 18. Onde estava a alma? Na erraticidade, né? No espaço. O espaço é o lugar dos espíritos. E o que é o espaço? O Leon Denis responde: é a imensidade, o infinito, onde se movem os mundos, a esfera sem limites. Então, é esse espaço sideral aí, esse universo inteiro, para os espíritos poderem viver. Agora, também vem entre nós, quando querem. Né? Um espírito obsessor, ele acompanha aquele que ele quer, que ele tem afinidade, não fica preso em colôniazinho. Não. exatamente. Olha lá, ele está dizendo, Kardec, no que é o Espiritismo, capítulo 1, que eles povoam os espaços e nos rodeiam e nos acotovelam sem cessar. Então, isso já vai negando toda essa ideia de colônias. Estão entre nós, com sua pessoa, habitam entre nós, podem vir e ir quando quiserem. Olha lá. Então, nada de impedimentos para ir ouvir. A própria ideia do umbral, eu quero mostrar aqui para vocês, ela se refere a uma mentalidade antiga, mesopotâmica, para falar a verdade. Tá. A ideia de um mundo, de um local de sofrimento no mundo do além. Aqui eu pus uma nota sobre isso. Regiões de purgação, sofrimento, como umbral, né? O purgatório dos católicos, né? É um tipo de reedição do É. purgatório. E que essa ideia do purgatório já é também derivada de outras mais antigas. Sim, sim, sim. Lá, por exemplo, no umbral, os espíritos tomam formas animalescas, chegam a tomar lama, né? Você lê isso lá na obra. Sim. Nada disso há de novo. São crenças de povos mesopotâmicos. E aqui está a prova. Eu peguei do livro Comentário Bíblico do Antigo Testamento. Segundo as crenças mesopotâmicas, os mortos precisavam atravessar um deserto. Já vai imaginando aí, um deserto no mundo espiritual? Bem daqui, ó. Sim. Aham. Mesopotâmia. Montanhas, um rio, e depois descer, passando por 7 portas do mundo inferior. Montanha, rio, porta, o que é isso, né? Abismo. Uhum. Antiga. Embora descrito na literatura mesopotâmica como um lugar de escuridão, tá vendo? Um lugar circunscrito, escuro, onde Sim. os habitantes se vestiam de penas de aves. Olha aí, até a forma animalesca já tinha lá atrás. Aham. Sim, sim. E E comiam comiam terra. terra. Meu Deus do céu. Veja, é tudo né, uma cópia da cópia. Até relatos mais amenos também eram comuns, que de fato isso aí é bem grotesco, né? É Bastante. grotesco. Bem, um outro ponto que eu acho muito importante a gente frisar aqui é a respeito da fisiologia dos espíritos. Certo? Espírito tem fome? Não, como eu falei, são só reminiscências. Sim. Então, Continua, querido. os espíritos não têm essas necessidades, porque não podem, por exemplo, não comem, vão morrer de novo de fome? Não, já estão mortos. Então, né, Já estão bem mortinhos, né? Bem mortinhos. exato. E aí você consegue, então, encontrar na codificação várias ideias, várias confirmações de que os espíritos não têm órgãos, como os romances costumam falar, que tem olho, que tem coração, que tem cérebro, que tem intestino, estômago, nada disso. Uhum. Vou mostrar isso, né? Colocar aqui na tela. Pronto. Sim. Então você vai vendo aqui, ó, que as percepções dos espíritos são gerais. Ele não pode dizer que sofre mais da cabeça do que do pé, porque tudo ele sente de uma vez só, em todo o seu corpo espiritual, né? Ele não tem órgão para isso. Não acha-se mais localizada a percepção, certo? Não possui órgãos. Onde é que está isso? Livro dos Espíritos, questão 257, olha lá. Ó. Não possuindo órgãos. Kardec deixa bem claro. Ó. Não possuem órgãos, cujas forças devem ser reparadas. Livro dos Espíritos, questão 254.
Ele só acredita, ele tem uma ilusão Uhum. dessas sensações. A gente vê isso direitinho, Gustavo, quando a gente trabalha numa sala de atendimento com espíritos sofredores. Eles Ah, pensam que estão machucados, eles pensam que estão. Aí a gente passa a mão assim, ó, pronto, curou. E eles, curou mesmo. exatamente, é esse ponto. Eles vão Aham, trabalhando isso com as suas próprias crenças. Se ele sim, acredita que tem, ou se ele acredita que está num lugar, isso para ele parece um aspecto de realidade. O uhum, romance não diferencia o que ele sente do que é real. Esse é o mal. exato. Esse é o Mas mal. a doutrina diferencia. O que o espírito fala não necessariamente é o que existe. É por isso que é preciso fazer o exame, né? Aqui, ó. Revista Espírita, Quadro da Vida Espírita, abril de 1859. O corpo perispiritual não tem os nossos órgãos. Isso está na codificação. Como é que pode, então, né, os romances simplesmente ignorarem ou contradizerem o próprio texto? Sim, sim. Não podem mais verificar as necessidades desde que o corpo não existe. Não experimenta fadiga. Não tem necessidade de repouso nem de alimentação. Aí fica lá os espíritos comendo, se refestelando com sucos e frutas nas colônias. Não tem isso na codificação, né? É, ou passando fome, ou, né? E isto. E para fechar, acredito que bem claro, as necessidades do corpo, diz o Kardec, determinam necessidades sociais. Cidades, ministérios, fábricas, isso aí que nós temos à nossa volta. Que, para eles, não existem, certo? Então, não tem essas necessidades sociais, não há, portanto, Uhum. satisfazê-las. Bem, eu vou já colocar aqui a conclusão. Tem bastante tempo ainda, meu querido. Pode fazer no teu ritmo, viu? Tá certo. Caminhando então para a conclusão, Sim. sobre a questão dos animais. Né? Isso é uma coisa que as pessoas perguntam muito, Gustavo. Eu vou te ouvir É com um bom tema. muito carinho, muita atenção. Na verdade, o animal não tem o espírito, como nós o entendemos, como a doutrina chama com letra maiúscula, né? Espírito com maiúscula é quando o espírito Sim, já é individualizado, racional, senhor de si, portanto, um ser moral. Já o animal, ele é um princípio inteligente. Ele não está sim. ainda nessa fase, né, do desenvolvimento do humano, digamos assim. Uhum. Então, ele não tem como julgar moralmente, ele não tem como fazer escolha de prova, ele não tem o que fazer na Ele tem só o erraticidade. instinto. Uhum. Exato. Na erraticidade, ele vai trabalhar com o quê? Ele vai espiar, vai sentir. Ele não tem o que espiar, ele não tem o que passar. Por isso, o seu princípio inteligente imediatamente retorna para a reencarnação em outro ser que vai nascer. Né? A erraticidade é só para o espírito humano, para ele poder moralmente trabalhar o que ele fez e o que ele vai precisar depois nas escolhas, né, da sua trajetória. E isso está consignado na doutrina. Aqui está, ó, na tela. Livro dos Médiuns, parte 2, capítulo 25, questão 283. Olha o que diz a doutrina. Após a morte do animal, o princípio inteligente, ele não fala espírito, princípio Sim. inteligente que estava nele está no estado latente. Ele é imediatamente utilizado por certos espíritos encarregados desse cuidado para animar novos seres, nos quais continua a obra da sua elaboração. Nem elaborado ele está, portanto. Né? Assim, conclui o Kardec, no mundo dos espíritos não há espíritos de animais errantes, mas somente espíritos humanos. Isso está claro e límpido e insofismável na Uhum. codificação, não é? Não tem espírito de animal. Ah, mas o médium viu o cachorrinho e o espírito viu lá os passarinhos. Pois é, isso é imagem Uma mental criação dele. mental, é. Uhum. Não é que você vai ter mesmo lá o espírito. É como ele está imaginando a coisa, é a visão pessoal dele.
sim, Ah, mas é possível que a pessoa apareça para outra com um cachorro do lado. Isso aí está no livro dos médiuns. O espírito pode plasmar uma aparência que inclua objetos que o façam ser reconhecido. Por exemplo, se sim. ele vivia com um gato no colo, ele pode se fazer visto por um médium, por outro espírito, com esse gato no colo. Não é que o gato está ali, é uma imagem que ele faz. Como o casacão dele, como o óculos dele, né? São imagens. Exatamente. É, acho que também temos aqui como bastante importante nós frisarmos que o espírito forma uma imagem do que ele está sentindo para transmitir por palavras conforme as crenças dele. Isso está dito no livro dos Espíritos, questão 1017. Se pergunta se ele está no inferno, ele vai dizer que sim, se ele acredita no inferno. Exato, Mas não é que o exato. inferno exista, né? Agora, se ele fosse um pagão, teria dito que estava no Tártaro. Não quer É. dizer que o Tártaro O existe. espírito de um indígena vai estar na floresta, não Na é? floresta, no céu deles, né? Como cada um É, imagina o seu. é. Dá-se o mesmo, diz aqui o Kardec, ó, com outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, é tudo imaginação. Primeira, segunda ou terceira esfera, etc. São alegorias que os espíritos usam, ou figuras, De acordo com as suas experiências, não é? com as De suas acordo com a sua crenças. bagagem. É, sua É. bagagem. E, por vezes, por ignorância Também, da também. realidade das coisas e das noções científicas, certo? Então, não dá para tomar como reais essas figuras. Para terminar, tenho aqueles médiuns que falam, mas eu vi cidade, eu fui sair do corpo como estático e fui até uma cidade linda, com portas de pérola e tudo mais. Será? Aqui nós temos, né, tratando disso. Eu falo porque nos estudos que a gente faz, de vez em quando aparece o médium falando, não, mas eu já vi essas cidades. Sim, É, tem muitos médiuns que alegam ter visto pois cidades é. de cristal, disso, daquilo. Aí vem a questão, né? Se eles já estão formados na sua mentalidade espírita por um espiritismo, digamos assim, né? Que já comporta imagens de cidades espirituais, então eles foram influenciados na sua crença a verem. Claro. E plasmaram aquilo, não é? Então eles mesmos, com a sua Eles mente, próprios plasmaram. Uhum. promovem isso. Como Voltaire via com preconceitos terrestres, as crenças Sim, também criam preconceitos na descrição dos espíritos. Então, você tem aqui ó, um relato muito grande, não vou ler inteiro, claro, mas depois vocês podem ver no artigo, no Céu e Inferno, em que o Kardec pega o relato da Santa Teresa, né, em que ela vê fora do corpo, médium, cidades incríveis. Olha só como ele fala. Vou ler só o que eu frisei. Ó. sim, As cidades, ruela longa, estreita, terreno lamacento, fétido, olha, lembra umbral, sim, monstruosos répteis, né? sim. Muralha que barrava a ruela, O grande inferno católico. Sim. inferno católico. É isso mesmo. Outra descrição, né, dessa Aham. cidades. Cidades em fogo, Babilônia e Nínive, Roma, lá, ela via cidades da terra lá no céu, ou do inferno, Nossa. no mundo espiritual. Palácios, templos, habitantes acorrentados, festins. Para matar a sede, tinha taça. Olha o que ela via. Olha só, hein? Colônias errantes de danados. Tudo na mesma descrição. Uhum. Montanhas, florestas, desertos, etc, etc. Aí o Kardec, depois de tudo isso, faz a pergunta. Pergunta-se, como homens puderam ver essas coisas no êxtase se elas não existem? Tá claro aí, não tá, Tá Suzana? claro. Tá muito claro. Aí ele Os explica homens que como. viram queriam ver, não é? Queriam Isso, ver. perfeitamente. Então ele vai explicar isso, né? Que, na verdade,
cada um tem, primeiro, né, esse tipo de mediunidade que chega a ver cidades é a menos segura de todas. É preciso muito cuidado com o que elas trazem. E também que esses médios veem, olha o que o Kardec fala, sempre viram coisas em relação com a fé de que estavam penetrados. Está aí a Sim, explicação. Não sim. existem. Eles creem nisso, eles Criam isso. imaginam. Eu acho que são imagens mentais tão concretas que a pessoa realmente se convence que isso é real, sabe? Perfeitamente. E aí, né, eu vou concluir para a gente poder fazer uma consideração final com Sim, essa passagem do Kardec, ó, da Revista Espírita de 1859, Escolha dos Médiuns. Quem se assemelha se assembleia. O provérbio tem sua aplicação entre os espíritos como entre nós. E mais ainda entre eles, se é possível, porque eles não estão, como nós, sob a influência de considerações sociais, tá? Eles não precisam disso, eles não precisam de urbe, de uhum, cidade, de ônibus, de aeróbus, do que for, hospital. Não tem isso. O espírito não fica doente como nós, não fica... ele só tem questões ligadas à crença. E, sim, na última aqui, as necessidades do corpo acarretam necessidades sociais, que não existem mais para os espíritos. Assim, para eles, os cuidados que se dão para proporcionar necessidades ou superfluidades da vida não existem mais. Então, eu queria deixar bem claro, né, que é sim, falso que Kardec não toca no assunto das colônias, das cidades. Ele fala delas. Ele fala de tudo que há nessas colônias. E ele renega todas dentro do controle da lógica e dos fatos, mostrando que elas são apenas reminiscências, falhas de linguagem, ignorância ou ilusão dos espíritos. E esse é o cuidado que os romances não têm, mas a doutrina tem para esclarecer. Bom, ex- Suzana, Meu eu ficaria. querido, eu adorei essa tua aula. Adorei essa tua aula. Eu acho que foi maravilhoso, Luiz Gustavo. As pessoas Obrigado. vão entrar de novo nesse. Oh, querido, botou um agradecimento ao Aleixo. Eu fiz um vídeo já com o Sérgio Sim, Aleixo aqui no deixo bem canal. claro que esse agradecimento aí é importante, que é um Ele é um dos querido, grandes sim. que abrem a nossa mente, né, Sim, para a essa bandeira crença da doutrina. é uma bandeira antiga dele. É verdade. E o Aleixo, tu sabe como é que é? Ele vai ficando brabo, eu me divirto. Um querido. Luiz Gustavo, essa palestra mesmo essa aula que tu deu bem detalhada, bem explicada, ela vai ajudar demais as pessoas a relerem o teu artigo e poderem assimilar mais ainda o conteúdo do teu artigo. Eu só tenho a te agradecer, meu querido. Só tenho a te agradecer. Tu sabe que essa nossa caminhada, essa nossa escolha assim de defender determinados postulados e tentar tirar um pouco da ilusão das pessoas é uma caminhada árdua. A gente leva umas pedradas, mas faz parte, né, querido? Querido, te despede. Tu tá sem som? Não. Ah, Não, não. está tudo certo Te aqui. despede da turma. Foi uma Tá bom. delícia eu te ouvir. Eu fiquei realmente embevecida. Amei demais. Foi uma aula. Muito obrigada. Eu agradeço, quero, né, como palavras finais, então, dizer que é importante que todos que estejam no centro coloquem essas questões, levem para os estudos, né? Façam aquele exame que Kardec tinha muita preocupação que todos fizessem, para não trazer essas quimeras para a doutrina. E isso é possível. Nós fizemos o nosso grupo de estudo aqui em Brasília por muitos anos, trazendo a reflexão, a resistência às vezes é grande, mas sempre tem aqueles que estão com a mente aberta para conhecer mais Kardec. Né? Isso é muito bom. É um trabalho nosso divulgar. Eu agradeço, então, muito você, todos que nos assistem. Viu, Suzana? O seu canal, Querido. para quem está no coração, eu agradeço muito a participação aqui e fico à disposição para Obrigado, próximas meu querido. oportunidades. Obrigado. Tu também tá no nosso coração. E a gente volta a se encontrar com certeza.
E quem sabe vai ter uma outra participação tua sobre um outro tema. Querido, fica muito bem, fica com Deus e vamos seguir no nosso caminho. Até a próxima. Até a próxima.